Sabia que tem como começar a ganhar dinheiro somente usando o seu celular e trabalhando no conforto da sua casa? A CyberQuest tem tudo o que você precisa saber para conseguir ganhar dinheiro com a internet de forma prática e rápida. Ficou interessado? É só clicar no primeiro link da descrição. E Paulo, pô, hoje você tem uma legião de gente que te segue. Você tem resultados inquestionáveis nesse mercado. Mas conta um pouco lá do começo. O Paulo que não tinha track record, que tinha dúvida. Eu já ouvi algumas das tuas histórias. E você passou por momentos muito difíceis, né? Sim. Como é que foi o teu começo? Lá atrás, né? Lá atrás eu sou cearense, né? Mas eu fui com 1 ano pro Rio de Janeiro e me criei lá. E aos 17 anos meu pai tinha quebrado. Quebrado, mas quebrado, como o Chico diz no Ceará, quebrou que apartou, né? Quebrou que separou. E aí, 17 anos, pai quebrado, fazer vestibular, faculdade, e aí entrei, aí fui morar em Fortaleza, voltei para Fortaleza, né? Minha mãe era de Fortaleza, tinha familiares em Fortaleza, então eu cheguei em Fortaleza e fui fazer faculdade. E dos 17 anos aos 30 anos, aí, meu amigo, a peia foi grande. 17 aos 30. Você tá falando aí de 13 anos. 13 anos. 13 anos de muita dor. 13 anos de um casamento que fracassado, 13 anos de muitos baixos e poucos médios, né? Porque não dá nem altos e baixos, era muito baixo e médio. O que você fazia? Cara, Trabalhava com o quê? eu fazia faculdade. Tá. Só que a faculdade que eu fazia no início é de manhã, tarde e de noite. Então eu não conseguia trabalhar. E não tinha dinheiro nem para o ônibus. Não tinha dinheiro para me alimentar. Na época, se fazia cópia dos livros, né? Era institucionalizado a pirataria. E eu não tinha dinheiro para fazer as cópias dos livros. Sim. E aí o que eu fazia? Eu saía de casa cedo, para ir para a faculdade, eu saía mais cedo e ia comprando sola de sapateiro, borracha, cola, né? Para fazer cinto de musculação. Aí eu passava, comprava no centro e aí pegava 3 ônibus, 4. Aí depois pegava, deixava nos sapateiros, para eles cortarem a sola, para cortarem as borrachas, as fivelas, os raibites e montarem os cintos. Aí deixava em outro canto para fazer uma serigrafia e quando eu voltava da faculdade, eu saía recolhendo tudo isso. Sim. Então minha vida foi, eu fiz a faculdade dentro de ônibus, indo, deixando material, aí depois voltava pegando material, chegava em casa, estudava no ônibus, porque eu não tinha outro momento para estudar. E aí dentro do ônibus, estudava ali dentro do ônibus e quando chegava em casa, voltava na bicicleta e ia vender nas academias. E aí passava a noite vendendo nas academias, voltava 11 horas, a última academia fechava, eu estava lá vendendo cinto de musculação. E aí eu comecei a ter Que cinto? Aqueles do põe na É, cintura? aquele cinto para dar suporte à lombar, né? E aí eu comecei a me sustentar. Eu já tinha dinheiro para comprar os livros, eu tinha dinheiro para o ônibus, eu tinha dinheiro para lanchar. Supostamente meus pais me mantinham, mas nem todo mês tinha e, na verdade, era muito confuso isso. Meus pais estavam passando por problemas muito difíceis também, né? E aí começou, e daqui a pouco isso na casa da minha avó. Aí eu comprei aquelas máquinas bem velhinhas de costura, sabe? Sim. Aquela que o pezinho assim? Aí eu botava um motorzinho atrás e eu comecei a fazer colchonete de musculação para vender nas academias. E aí daqui a pouco agora eu botava os cintos, né? E botava 2, 3 colchonetes. E meu quarto já era uma oficinazinha que eu fazia ali de madrugada, ia fazendo. E assim eu passei anos, né? Sobrevivendo dessa maneira. Você fazia faculdade de quê? Engenharia. Engenharia. E aí foi. Aí depois eu queria crescer, né? E esse dinheiro não dava para muita coisa. E aí eu comecei a vender sunga na praia. Eu tinha 7 dias, só estava trabalhando 5, 6. Sim. Então o 7º dia era na praia. Eu faccionava as sungas de praia e ia vendendo. E botava na bicicleta e ia pra praia e ficava vendendo na praia. Sim. Aproveitava, jogava frescobol. Não tinha orgulho, amigo. Aí parava um pouco, jogava frescobol com os amigos e vendia mais ali. Aí um amigo vendia pro outro amigo e assim foi. E aí casei. O meu primeiro casamento foi um caos. Um caos. E né, não estou culpando ela absolutamente nada, zero. Sim. Né? Mas os problemas financeiros, as minhas debilidades emocionais, né, as dela também, porque um débil se relaciona com outro débil. Não dá para um débil se relacionar Não, com uma pessoa nem rola.
Nem atrai, não tem nem percepção energética, né? Não tem, não tem. Quando você vê uma pessoa, ele tá maltratando ela. Os dois são doentes. Um é doente por bater, outro é doente por apanhar. Você fala uma frase que é assim, né? O outro... Como é que você fala? O outro só tolera o que você permite? Como é que é? Cada um só vive aquilo que tolera. Cada um só vive aquilo que tolera. Aquilo que eu tolero que é ruim são meus vícios emocionais. São minhas debilidades emocionais. Né? E aí foi até que ela me deixou, né? Até que ela me deixou, e aí muita dor, muito sofrimento. Entreguei nessa época tinha um negócio, entreguei a loja inteira para ela, para essa primeira esposa, né? Eu com muitos problemas financeiros e ela no meio, mas entreguei a loja inteira para ela, tá aqui a loja. 6 meses depois ela me devolve a loja, a chave. E a loja vazia. 6 meses depois eu recebo a loja, a chave da loja, sem nenhuma mercadoria, nada, nenhum imposto pago. Caraca. Não quero mais. E era a loja do quê? De colchonete, de roupa de musculação, Sim. essas coisas de academia, Uhum. né? Mas foi, e aí, até que, aos 30 anos eu veio uma confluência. Eu sofri um acidente de carro, um poste caiu em cima do carro que estava de passageiro, né? Mas, assim, antes disso, muitas pessoas já sabem, eu cheguei a um ponto de casado, abrir a porta e ter arroz e ketchup. Arroz e ketchup na geladeira. Né? Época de chuva, a casa que a gente morava era alugada e subia, era um alagadiço atrás, e aí a água subia e eu tinha que quebrar o muro embaixo para a água passar, para o muro não estourar e levar tudo. Aí fazia, aí a casa virava uma ilha, entrava por trás, saía pela frente. Então, meu cachorro, eu tive um pastor alemão, Eros, eu tive que dar o cachorro porque eu não tinha dinheiro para comprar ração para ele. Caraca. Eu comprava ração a granel, você nem... ração a granel, não é a Royal Canin, não, era granel, aquele sacão. E eu comprava ração a granel, pesava ali 1 quilo, 2, era o que eu conseguia comprar, e o cachorro não comia. E o cachorro adoecendo. Chegou uma hora que eu disse, cara, um sábado de manhã acordei, o cachorro tentando comer um sapo. Esse cara chega. Que eu fique na merda, tudo bem. Agora, botar meu cachorro na merda, ele não merece isso. E aí tinha uma casa bonita, que eu tinha visto uns cachorros, assim, uns 4 quarteirões onde eu morava. Aí peguei ele, levei lá na casa, bati na porta, era um cachorro lindo, pastor alemão, e disse, olha, eu quero dar esse cachorro para vocês. Eu não quero comprar, não estou comprando. Eu não podia vender o que eu mais amo. Não tinha como até que eu precisava do dinheiro, mas não podia vender o que eu tanto amava. Eu disse, eu quero dar para vocês. Por quê? Porque você tem cachorros aí, ele vê que eles são bem tratados, são felizes e tal. Aí a pessoa olhou. Você tem um pedigree deles? Tem. Pedigree e tal. Mas por que mesmo? Mas por isso. Porque eu não tenho dinheiro para comprar ração para ele. Eles olharam e tal. Aí disse, cara, eu tô pedindo, por favor, fica com o meu cachorro. Por favor. Aí eles ficaram, um casal. E é bem duro isso, viu, amigo? É bem duro. E aí, levaram o cachorro. E quando eu vou, e o cachorro parado ali olhando para mim, ele era muito inteligente. Ele era mais inteligente que muita gente que eu conheço, viu? E ele esperando que eu voltasse, né? E quando eu olho para trás, tá... Cara, aí eu caminhei mais e começo... Uau! Uau, uau! Na terceira vez que eu olho, ele tá em pé na grade, chorando. Chorando. Gemendo. Aí eu disse, porra, eu volto e deixo esse cachorro na miséria junto comigo, ou liberto ele? Aí disse, cara, eu amo demais ele pra deixar ele preso. Pra deixar ele faminto, né? Mal alimentado, sem veterinário, sem remédio. E aí foi um dos grandes pontos de mutação da minha vida, né? Logo depois eu sofri um acidente de carro. Sofri um acidente e disse, cara, eu não quero mais viver isso na minha vida. Aí sofri um acidente de carro, o poste caiu no meio, né? Foi, acho que a maior bênção da minha vida. Eu estava de carona com 2 meninas, de manhãzinha cedo, e ninguém morreu, graças a Deus, mas o carro ficou completamente dividido. É a mãe dele ali, ó. Foi a mãe dele, uma das pessoas. Caramba. Ela estava no banco de trás e ficamos presos, era tipo 6h30, 7 horas da manhã. Como o poste encostou no chão, era aqueles postes grandes de avenida, e
rompeu os dutos de combustível e começou a vazar combustível, vazar água, o cheiro subindo, a gente preso dentro do carro. Né? Motorista presa, assim, que o poste caiu, assim, entre as pernas dela. Né? E aí foi aquela história, assim, ninguém vinha, o fio chicoteando, então, com alta tensão, ninguém chegava perto por causa dos fios, o combustível vazando, o cheiro sufocando a gente dentro do carro. E, cara, tem que sair daqui. E aí consegui tirar a mãe dele primeiro, aí depois consegui tirar a motorista, né? E quando eu saí, foi aquela coisa de Deus, assim, o sol, 7 horas da manhã, brilhando, dando na cara, assim, é como se eu estivesse indo para a luz, como se estivesse renascendo das cinzas, do ferro velho, da lata amassada. Aquilo foi meio que um renascimento para mim. Quando eu saí do carro vivo, né, trouxe as duas junto comigo, eu pulava. Os caras, ninguém entendia. Isso que é maluco, tava pulando. Cara, eu tô vivo. E aí veio algo espiritual dentro de mim, assim, Deus tem algo para mim. Deus tem algo para mim. Porque era para ter caído meio que entre a motorista e mim, e eu consegui baixar ela e me abaixar na hora. Né? Eu percebi que o poste ia cair, e eu gritava, e eu pulava, e eu vibrava. Deus tem algo para mim. Essa não é a minha vida, essa merda aqui não é a minha vida. Se eu vivi é porque tem algo para mim. E eu me agarrei nisso. E dali, cara, aí encontrei um livro do Roberto Giniaschik com uma metáfora grega de Sísifo. E aí, nessa metáfora, eu entendi que eu era meu sabotador. Eu buscava sempre culpar alguém, eu tenho que culpar alguém, alguém. Sempre tinha um vilão na minha vida. Eu nunca errava, os outros erravam. Sim. Se eu estava com problema financeiro, eram os outros. Se eu estava com problema conjugal, eram os outros. Se eu estava com problema profissional, tudo eram os outros. A do Sífiso é da pedra? É. Que levanta pra cima do monte e ela sempre rola. É. E o cara era enrolado na história. Né? A parábola de Sísifo, né? A parábola grega. E, cara, eu disse, sou eu. O problema da minha vida sou eu. E aí eu disse, cara, então tá fácil. Se eu sou o problema, é só me resolver. É só ajeitar quem eu sou, só ajeitar minhas demandas. E daquele acidente de carro, de dar o meu cachorro, e dessa metáfora que eu li, e foi interessante que eu cheguei na livraria e o cara não queria que eu lesse, né? E eu não tinha dinheiro pra comprar o livro. E aí eu comecei, cara, hoje você senta, lê. Sim. Né? Não tinha isso. Ou você compra, ou você lê, ou você paga e tal, não dá pra... E eu saí 3 vezes da livraria para continuar lendo. Né? E, cara, mas eu saí desse cara, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. O problema está em mim. Então, se está em mim, está fácil. Se está em mim, está fácil. E aí, eu passei, quase enlouqueci. Aí ele foi em abril até novembro. Eu sabia que eu era o problema, eu sabia que eu tinha que mudar, eu sabia que Deus tinha algo para mim, mas eu não sabia o que eu tinha que fazer para mudar, não tinha ferramentas. E aí foi a minha busca atrás de ferramentas. Aí minha busca, enlouquecido. Qual é a ferramenta? Eu sei que eu tenho que mudar, qual é a ferramenta? Sim. E quase enlouqueci, porque eu precisava de uma ferramenta e eu não sabia que ferramenta era essa. E até que eu comecei a entender sobre inteligência emocional e sobre coaching. Quando nem existia coaching, né? O coaching bem raiz americano, e aí um ano depois, eu já tinha, a Camila era minha noiva, eu tinha um apartamento quitado, carro, 2 carros, 12 meses de morar com a avó e não ter o que comer. Eu tinha um apartamento quitado, 2 carros, um carro de rally. Eu tinha outra vida. Quando eu entendi que eu era o meu problema, quando eu parei de culpar os outros, quando eu parei de reclamar da vida, quando eu parei de achar culpados e criticar e reclamar e me vitimizar, amigo, a mudança foi poderosa e imediata.